Cumprimento a todos com um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo em vossos corações. A graça de Deus aumente e abunde cada vez mais em vossas vidas. Estarei lendo Jeremias 33, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Louvado seja Deus por essa bênção, né, por essa leitura da palavra de Deus, por esse grande privilégio da gente poder estar com a Bíblia na mão, né? Glória a Deus, porque dias virão que nós não vamos ter mais esse privilégio, né, de estar com a Bíblia na mão, né, gente? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelas estações estabelecidas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E por Ele ter nos acordado, né? Para a gente poder batalhar, ter vitória, né? Nem tudo é leão, né, gente? Nem tudo é urso, mas a gente também tem as bênçãos, né? Graças a Deus pela vida, pelo ar que respiramos, graças a Deus por tudo que Deus faz, pelo nosso pão de cada dia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos a palavra de Deus, que Deus falou com Jeremias, né? Por isso que ele escreveu, tá, gente? E ele falou para Jeremias escrever também no livro. Então, ele contou aqui, né, relatando que quando ele estava no pátio da guarda, preso, né, encarcerado, né, encerrado, né, no pátio da guarda, Deus falou com ele. E então o Senhor falou assim: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Glória a Deus. Então, gente, olha só. O Senhor que faz isso. Que faz o quê? Que faz todas as coisas, né? É o Senhor que forma isto para estabelecer. Tá vendo o senhorio, o poderio, né, de Deus. E a terra está nas mãos do Senhor.
Os homens praticam maldade e ele está vendo. E ele deixa sim acontecer muitas coisas. Ele permite acontecer. A gente vê aí que ele falou, por causa da maldade do ser humano, ele deixa acontecer coisas, derruba cidades. E nós já estamos vendo aí conflitos, guerras, né? Mas ele diz que é por causa da maldade do homem, né? Maldade do ser humano. E muitos, em vez de inclinar para o bem, adora inclinar para o mal, né? Tem pessoas que gostam da maldade. Tem pessoas que gostam de ver os outros sofrer. Pula de alegria de ver os outros sofrer, né? O coração da pessoa enche de maldade. Sabe que se a pessoa ela não praticar maldade, ela não se satisfaz. Quando a pessoa ela tem birra do outro, enquanto ela não vê o outro se ferrando, como diz o ditado, ela não se alegra, né? A pessoa, quando ela tem ódio do próximo, quando ela vê o próximo doente, ela fala lá, bem feito, tá pagando o que fez por mim. Às vezes a pessoa nem fez nada, às vezes a pessoa tem raiva mesmo do próximo por inveja, né, alguma coisa, né? Então quando vê a pessoa no mal, assim, doente, ou numa situação ruim, ela se alegra, né? Porque o coração está cheio de maldade, não é verdade? Como agora, né, nesses conflitos, nessas guerras, muitos torcem para a maldade mesmo, para a destruição, né? Se alegra com as calamidades, não é verdade? E aí nós vemos que o Senhor diz assim, ó, assim diz o Senhor. Deus veio falando isso. Assim eu estou dizendo. Quem está dizendo? Eu que formo isso, que faço isso para estabelecer. Glória a Deus, né? E a palavra do Senhor diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Ai, ai, ai. Tá vendo, gente? Então nós, gente, somos limitados. E às vezes muitos de nós só enxergam o que está aqui diante dos nossos olhos. Os carnais, muitas das vezes, né? Mas nós temos que ter visão ao longe. Nós temos que enxergar ao longe o futuro espiritual, né? Nós somos chamados de fanáticos por conta disso, porque olhamos ao longe. Nós esperamos algo vindouro, algo que está longe, promessas longes. Não é só aqui que a gente está enxergando. Nós não estamos apenas fixados aqui. O nosso propósito é muito mais, é longe, né? É vindouro, é a volta do Senhor. Coisas grandes e firmes que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A nossa esperança está muito mais além do que isso aqui que nós estamos vendo, né? Glórias a Deus. Então o Senhor diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, quer dizer, a quem estamos clamando, a quem estamos orando, a quem estamos derramando as nossas queixas, né? Não adianta nós publicar, reclamar, chorar no Facebook, chorar nas redes sociais.
não vai adiantar nada. Os inimigos vão adorar. Vão adorar o seu lamento. Vão aplaudir o seu lamento. Vai torcer para realmente você se separar do seu marido. Vai torcer mesmo para você perder o seu emprego. Você está entendendo? Porque o ser humano está sobrecarregado de maldades, né? Os que não conhecem a Deus, os que não clamam pelo Senhor, eles se inclinam para as coisas do mal e torcem pela sua derrota. Então o Senhor diz, clama a mim. Ei, eu, aqui ó, clama a mim. E tem uma coisa, e responder-te-ei, anunciar-te-ei para você coisas grandes e firmes que você nem sabe ainda. Os meus tesouros eu hei de te revelar, as minhas coisas eu te darei a partir do momento que nós clamamos ao Senhor. Ah, meu Deus, como Deus é bom. Quantas das vezes a gente clama ao Senhor no nosso interior. A nossa alma, muitas das vezes, clama a Deus na angústia. Muitas das vezes a gente nem abre a boca para clamar ao Senhor, mas a nossa alma está gemendo. E o nosso Deus, Ele socorre, né? Ele entra com providências. Olha aí, gente. Ah, coisa grande e firme que tu não sabe. Mas que coisa grande, meu nome vai ser soprado nos quatro cantos da terra. As pessoas vão chegar até mim e vão pedir autógrafo. Ai, eu vou ser uma pessoa muito famosa. Gente, isso aí não é coisa grande. Coisas grandes, gente. Em primeiro lugar, teu nome escrito no céu. Teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso é coisa grande. Coisa grande, gente. Ter comunhão com Deus. Coisa grande, gente. É ser cheio do Espírito Santo. Coisa grande é ser batizado com o Espírito Santo. Coisa grande, gente, ter o amor de Deus derramado no nosso coração. Isso é coisa grande. Muitas coisas que Deus tem para revelar para a gente, né? É revelar a nova cidade que a gente vai morar, nosso país celestial, viver ao lado do Senhor com nossos irmãos. Isso é coisa grande, gente, né? Glórias a Deus, né? Sabia que Jesus tem um livro? Está escrito que Jesus tem um livro, chama o Livro do Cordeiro, o livro da vida. Ele é dele, aquele caderno, é dele aquele livro. E sabia que ali tem nomes. E ele diz, eu escrevo no meu livro teu nome. Isso é coisa grandíssima, gente. E a gente precisa, sabia, ter o nome lá para poder estar lá. Sabia disso? Porque quando chegarmos na porta do céu, sabia que tem uma porta para o inferno na porta do céu? É. E ali então, se o nosso nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, ali mesmo a pessoa pode nunca mais entrar, quer dizer, nunca mais ela poderá ser lançado fora, sem piedade, viu? Sem piedade, porque agora sim o Senhor está tendo piedade, misericórdia, está falando, está dizendo clama a mim, está convidando, né? Está aí disposto a perdoar, está aí disposto a pagar nossos pecados, está disposto a revelar para nós coisas grandes. Mas se a gente rejeitar, gente, aí ele não tem o que fazer. Se a pessoa não quiser, não, ele não tem o que fazer, né? Porque Deus trabalha
com a minha decisão, certo? Se eu quiser, Ele pode revelar para mim coisas grandes. Agora, se eu não quiser, Ele não pode fazer nada. Ele vai fazer o quê? Deus não trabalha contra a nossa vontade, de jeito nenhum, né? Diz assim, ó, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Então, gente, se nós clamarmos a Deus, Ele pode reverter a situação. Ele pode virar a página, Ele pode nos conduzir, né, a lugar de paz. Pode arrancar toda a angústia do coração. Ele pode nos ajudar. Mas e a situação? Mas e as provas, e as lutas, e as enfermidades, e a escassez? As intempéries teremos. Mas o Senhor, Ele dá escape, o Senhor dá livramento, né? Sabe o Salmo, se eu não me engano, se não falha a memória, o Salmo 104 está dizendo que Deus protege os viajantes, os navegantes e os demais, né? Mas está escrito assim, ó, quando estiver navegando no mar e levantar as ondas, os ventos, e eles clamarem a mim, eu os guardarei, eu conduzirei. Então, vai ter sim as intempéries na vida, lógico. Vai ter as enfermidades, vai ter problemas, sim, claro. Mas o Senhor pode socorrer, né? Olha lá, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, entendeu? Eu farei, né? Clama a mim e responder-te-ei. Agora, gente, olha, a gente clama para um, clama para outro, clama para o amigo, clama para os inimigos, né? Porque às vezes você está clamando para uma pessoa e aquela pessoa é teu inimigo e você nem sabe, né? A gente reclama para a mãe, reclama para o pai, reclama para o irmão da igreja, reclama para o pastor, murmura, fala, né? Pede oração para um, pede oração para o outro. Mas não vai na direção certa, que é o Senhor, que diz, clama a mim. O Senhor está dizendo, eu farei. Entendeu? É Ele que faz, né, gente? Olha só. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Tá vendo? Então, se nós clamar ao Senhor, Ele vai fazer vir saúde e cura para ela. Para ela quem? Para quem que você está precisando? Para quem que você deseja que seja curado, sarado? A sua filha? Seu esposo? Sua igreja? Quem é ela? Quem é ela que você tanto quer que seja abençoado? Então não adianta você ligar para um para outro. Fala com ele, clama a mim, diz o Senhor. Faz essa experiência. Você já experimentou? Não precisa falar para ninguém, não. Faz essa experiência sozinho. Eu te aconselho. Vai num particular, vai num lugar secreto e faz essa experiência para você ver. Viu? Nada impede da gente fazer esse secreto com Deus. Eu trabalhava numa fábrica, gente.
E quando eu queria falar com o Senhor, eu ia lá no banheiro. Eu queria fazer isso, eu queria dobrar o joelho e falar com o Senhor no secreto. Eu ia no banheiro e ninguém nem imaginava que eu estava falando com o papai. Gente, que tremendo, viu? Que tremendo, né? A gente pode achar um lugarzinho para entrar em secreto com Deus, né? Sem formalidade, gente, não tem essa não, né? Quantas das vezes na roça eu trabalhava nas colheitas, e quantas das vezes eu entrava lá para os matos para falar com Deus. Eita, coisa boa, né? Muito maravilha, gente, né? Clama a mim, o Senhor diz. Então não tem nada que impede a gente clamar ao Senhor. Quantas das vezes estava fazendo almoço, deu vontade de falar com o papai de joelho, ali na cozinha mesmo, dobra o joelho, e que isso, né? Às vezes não dá para dobrar o joelho, de pé mesmo, entendeu? Sem formalidades, né, gente? Então, eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Não é pouca paz, não. É abundância, tá vendo? Esse Deus, gente, ele trabalha com abundância, né? Ele não quer dar nada por medida. E quando ele diz do Espírito Santo ser derramado em nosso coração, ele não diz por medida, ele não dá pouquinho, né? Não vou dar de quilinho, não. Não vou dar de pouquinho, não. Vou dar de abundância, entendeu? Então, gente, coisa grande é isso, gente. É coisas que vêm de Deus para nós, né? Saúde, cura, abundância de paz e de verdade. É o que nós precisamos, é de paz, né, gente? Paz para trabalhar, paz para fazer as coisas, né? Paz para tudo. Paz no relacionamento, paz com os filhos, paz dentro de casa, paz no serviço. Clama ao Senhor, para de ficar murmurando por aí, para de ficar reclamando, de guardar tanto ódio no coração. Vai fazer mal para você. É você mesmo que vai ficar doente, né? Quando a pessoa ela tem bastante ódio, ira, raiva do próximo, o coração fica cheio de ruindade, faz mal, viu? Faz mal, azé do leite, a dor de cabeça constante, fadiga. Perigoso dar até um infarte em você se você ficar desse jeito, né? A gente precisa de abundância de paz. Ai, eu preciso ter paz. Me dá paz, menina. Me dá paz, menino. Me dá paz, homem. Não, clama ao Senhor. É o Senhor que vai te dar paz. Certo? E removerei o cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Né? Israel está em guerra, né, gente? Olha aí, gente. O Senhor, o Senhor, ele vai perdoar Israel. Ele vai perdoar, vai purificar a maldade de Israel. Mas ainda eles não se dobraram perante o Senhor. Eles rejeitam o Filho de Deus, Jesus. Sabia disso? Mas Israel é a nação santa, mas eles rejeitam a Jesus. Sabia disso ou não? São duros na queda, estão esperando o Messias nascer, gente. Jesus já chegou faz tempo, eles nem perceberam, não quer saber, não. Eles acham que vai vir ainda um Messias, né? Então, ó, e o Senhor vai purificar Israel. Sabia que vai ter paz,
Não essa paz que vai vir agora, porque agora vai ter um acordo de paz, mas não é essa paz que Deus está prometendo. Esse acordo de paz aí vai haver. Vai haver um acordo de paz, eu acho que uns 7 anos, eu acho, de paz, se não me engano. Eu não sei se é 2, 3 anos, se é 7, se não me engano. Aí depois vai vir repentina destruição. Mas a paz mesmo que o Senhor vai estabelecer vai ser depois de tudo isso, né? Porque, na verdade, eles vão assinar um acordo de paz de interesses próprios. Não é de verdade esse acordo de paz, entendeu? É tudo traição, tudo golpe, entendeu? Para eles poderem se armar melhor, né? Mas, gente, sabia que os inimigos de Israel são todos irmãos de Israel? São todos filhos de Abraão? Então, e eles também têm promessas. E sabia que todos serão um só? Que Deus vai abençoar grandemente e Deus vai permitir que todos eles subam a Jerusalém para adorar. Um judeu, um sírio, a Síria, virão todos adorar a Deus em Jerusalém, sabia disso? Sabia que vai acontecer isso? Oh, glória a Deus, vai haver paz na terra, a paz verdadeira, né? Glórias a Deus. Então, é promessas maravilhosas, gente. Então, que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a sua casa, sua família, seu dia, tudo venha a ser abençoado. Mas vamos lá clamar ao Senhor. Nós temos que aprender, gente. Nós temos que aprender. Nós vamos aprender a fechar nossa boca para as coisas do mundo, calar nossa voz, para nós poder ouvir a voz de Deus. Porque não adianta ficar batendo boca. Não adianta, não adianta. A gente acaba se arrependendo do que falou e depois é difícil para consertar, né, gente? Não é fácil não, né? Então é essa palavra de hoje, né, que veio a Jeremias e Jeremias passou para o povo, escreveu o que Deus disse, o Deus que faz isso, o Deus que forma isto para estabelecer, para confirmar, né? Então, que nós venhamos clamar ao Senhor para que venha sobre nós saúde, cura e abundância de paz e de verdade, né? A verdade precisa prevalecer, né, gente? Graças a Deus por tudo. Fica com a paz do Senhor Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.